O Cruzeiro voltando a atuar pelo Campeonato Brasileiro com chance de deixar a zona de rebaixamento. Novidades entre os relacionados, venda de ingressos, a rodada do Brasileirão com jogos importantes neste sabadão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de jogos importantes no Campeonato Brasileiro, hein? É a rodada de número 12. Antes da parada para a Copa do Mundo, teremos esta rodada 12, rodada 13, rodada 14, rodada 15, rodada 16, rodada 17 e rodada 18. Depois, quando voltar após a Copa do Mundo, a última rodada do turno e todo o retorno pela frente terá o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge. Os jogos deste sábado: 18h30, Chapecoense e Botafogo. 18h30, Vasco e São Paulo. 20 horas, Vitória e Corinthians. 20h30, Cruzeiro e Grêmio. A rodada tem sequência no domingo, com Mirassol e Internacional, Coritiba e Atlético Mineiro, Santos e Fluminense, Palmeiras e Atlético Paranaense. Teremos também Red Bull Bragantino e Remo, Flamengo e Bahia. São os jogos da rodada 12 da Série A do Campeonato Brasileiro. O sábado é importante para o Cruzeiro por causa de: se o Cruzeiro derrotar o Grêmio e o Corinthians não derrotar o Vitória, o Cruzeiro vai estar fora da zona de rebaixamento. O Corinthians hoje tem 11 pontos ganhos, o Cruzeiro tem 10. Se o Cruzeiro derrotar o Grêmio, vai a 13. O Corinthians, se não derrotar o Vitória, faz no máximo um ponto, ou vai a 12 ou continua com 11. Independentemente disso, o Cruzeiro pode chegar a 13 pontos e aí, pelo saldo de gols ruim, o Cruzeiro talvez, se o Corinthians derrotar o Vitória, ainda não deixe a zona de rebaixamento, mas vai encostar ali no bolo de meio de tabela. Então, por isso, o jogo é muito importante, é de fundamental importância esta partida diante do Grêmio. A bola rola às 20h30. Estaremos ao vivo a partir das 18h30 com o nosso dia de jogo. Venda de ingressos, ingresso.cruzeiro.com.br. A venda pode dar uma melhorada aí ao longo deste sábado para ter pelo menos 25 mil torcedores neste jogo deste sabadão. É duelo importante e a gente sempre lado a lado com o Cruzeiro aqui na Samuca TV. É jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma chance de deixar a zona de rebaixamento. Tem o time aí que atuou a grande base contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Red Bull Bragantino. Então esses jogadores voltam a ficar à disposição. O Fagner na lateral direita, o Jonathan Jesus na zaga, o Arroio no ataque. Tem novidade aí entre os relacionados. Então vamos bora pro Mineirão. Quem puder comparecer, ingresso.cruzeiro.com.br. Acho que o público vai ficar na casa dos 25 mil torcedores. Mas, repito, quem se animar, bora lá para o Mineirão para apoiar o Cruzeiro, para buscar um resultado que é fundamental neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos informações importantes do treinamento. Otávio deu um susto em todos, virou o dedo ali, uma luxação no dedo. Não teve fratura, tanto que treinou normalmente e está relacionado. E aí é importante a gente dizer, o Arthur Jorge, ele só confirma o time na pré-eleição, horas antes da partida. Então todo mundo se prepara, todo mundo vive a expectativa e na pré-eleição é que ele informa quem vai jogar diante da equipe do Grêmio. E assim em todos os jogos do Cruzeiro até aqui. Então não tem como a gente chegar e falar que esse joga, esse não joga e por aí vai. Mas o Otávio, claro, pelo momento do Matheus Cunha, todo mundo tem a expectativa de ver o Otávio em campo. Se vai acontecer, aí temos que aguardar. É com o técnico Arthur Jorge. Lucas Romero treinou normalmente mais uma vez, está à disposição. Se vai ser titular ou não, temos que aguardar também. Ele iria entrar contra a Católica, mas o árbitro deu um cartão amarelo para o Romero, de forma injusta, inclusive. E aí o Arthur Jorge segurou a alteração do Romero, acabou colocando o Lucas Silva em campo. Então o jogador está à disposição novamente. Não sei se teria condição aí
para uma titularidade, mas já treinou os últimos dias todos com o grupo e por isso fica à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos falar sobre Caio Jorge. As informações importantes. Caio Jorge treinou mais uma vez com o grupo e está relacionado. Ser titular é pouco provável. O Caio Jorge vem se recuperando aí de um incômodo que ele teve recente, então estaria ali pronto para alguns minutos, 20, 25 minutos no máximo, penso, nesta volta, mas já é uma ótima notícia o centroavante da camisa 19 voltando a ser relacionado. KJ19 aparecendo no jogo do Cruzeiro. E a outra informação que tem boa chance de acontecer. O Luiz Sinisterra treinou os últimos dias todos, desde a semana passada com o grupo, e tem chance de ficar no banco. Claro, se ficar no banco seria para poucos minutos também, até pegar mais confiança. Mas essa é a informação que a gente tem aqui na Samuca TV. Como de praxe, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, aí temos que aguardar até este sábado, mas a chance é boa de Luiz Sinisterra, hein? Desde aquele jogo com o Mirassol, ali em fevereiro, e aí 2 meses depois, 2 meses e 6 dias, o Luiz Sinisterra podendo voltar a ser relacionado e existe essa possibilidade para o jogo diante da equipe do Grêmio. A gente tem até uma artezinha dos goleiros aí, porque a gente já tá na discussão. Dos goleiros. E rapidão, Caramujo, só um ponto que o pessoal tava discutindo nas redes sociais, e eu concordo. Eu acho a postura do Matheus Cunha corporal, e aí isso pode não dizer nada, mas é a minha impressão, e imagino que vocês podem ter tido a mesma. Eu acho uma postura meio pra baixo, assim, de goleiro. Normalmente você vê o goleiro assim com ou bravo xingando alguém, ou pelo menos olhando pra cima, ele sempre tá com os braços pra baixo, o ombro caído, meio corcunda, e eu nunca vi o Matheus Cunha xingando alguém no campo, vamos lá. Mas meu pai falou, foi justamente isso, você não vê o Matheus Cunha xingar, porque eu acho que hoje ele se vê numa posição do tipo, eu não tenho direito de reclamar um erro defensivo. Porque se fosse o Cássio, por exemplo, aquela jogada do primeiro gol, ela foi ensaiada num primeiro escanteio. Sim. Né? E aí a bola bate na trave, o Fabrício Bruno milagrosamente salva porque tinham 2 jogadores chegando ali. Se fosse o Cássio, ele tinha esbravejado, ele tinha xingado e arrumado a defesa ali. Poderia acontecer outro gol? Poderia. Mas ele iria tentar ajustar a defesa. O Matheus Cunha, ele não faz isso. Ele não tem saído nas cobranças de escanteio. E essa postura também, né? Tipo, meio corcunda assim, o ombro assim, meio todo encolhido, assim. Passa uma imagem meio ruim, né? Numa análise semiótica aí, o Matheus Cunha tá com a cara de choro danado nessa foto, né? Quase todas as imagens que a câmera filma nele, ele tá com cara de choro. Ele parece o tempo inteiro muito tenso, sabe? Sim. E é isso que a gente quer debater, inclusive, sobre, né, a gente já falou a situação do Otávio aí, que teve essa questão de virar o dedo. Nessa temporada a gente viu o Cássio jogando com ligamento de dedo rompido, né? Teve isso, inclusive. Mas uma discussão sobre quem deve ser o goleiro do Cruzeiro nessa partida de amanhã, especificamente, tá? Porque a temporada, né, até julho, ainda tem muito jogo. O Otávio tem 20 anos de idade, jogou 3 partidas em 2026, ele sofreu 4 gols. Desses 4 gols sofridos, foram 2 lá no primeiro jogo do ano, contra o Pouso Alegre, né? Um chute de fora da área ali, da entrada da área, que é uma bola que alguns consideraram defensável. Depois ele toma o gol naquele chute absurdo do nobre Tota, que está Kings no Botafogo League, da Paraíba agora, eu acho. Que acertou um chutaço na gaveta lá de muito longe, ali não tinha o que fazer. Aí tem o jogo o segundo jogo é aquele da cobrança de falta, que tem a falta, desvia no João Marcelo e trai completamente, não tinha o que fazer. E o outro gol que ele sofre é contra o Democrata, que o Fagner recua mal, e aí o cara toca na saída dele, também não dava pra ter feito nada diferente. Então, dos 4 gols que o Otávio sofreu, acho que a gente pode questionar de alguma forma Ele fez 5 defesas nesses jogos, então vê que não foi tão exigido assim, média de 1,7 defesas por jogo. Já o Matheus Cunha aí, 24 anos, um pouco mais experiente, jogou 10 partidas na temporada, ele sofreu 13 gols no período, em 4 jogos ele não tomou gol, no caso do Otávio sofreu gol em todos os 3 jogos. Foram 15 defesas do Matheus Cunha, é um pouco preocupante isso, né? Foram 15 defesas e, salvo engano, em 13 gols,
é um aproveitamento e 13 gols e 13 gols sofridos. E a questão, quase assim, a metade, né? Entrou. E vocês até falavam que ontem, né, que não tem... Na verdade, o Cruzeiro Status que falou que hoje em dia não tem aquela métrica de defesas difíceis mais, eles não usam tanto isso. Mas as defesas do Matheus Cunha, sem querer pegar muito no pé dele, mas de fato, eu acho que tem uma defesa mais complicada, que é aquela do Vasco, que ele dá o rebote e o cara faz o gol na sequência. Isso. Essas defesas aí, dessas 15 aí, 14 são chutes do meio da rua que vai fraquinho, ele encaixa. Cabeceio que vai fraquinho, ele encaixa, né? Não tem uma defesa assim, que pelo menos o chute foi forte que ele espalmou. A defesa que ele dá uma espalmada, uma manchete, é a defesa que cede o escanteio no jogo contra o Católica, e que foi um chute ruim. Que eu não sei como é que ele não encaixa aquela bola. Ele chega todo torto e dá uma manchete pra escanteio. Eu até falei ontem, assim, acho que de primeira ele já encaixar era um pouco perigoso. Ele poderia fazer aquela defesa de 2 tempos, sabe? O goleiro amortece ela e depois já pega. Mas a manchete, ela é claramente... Quando você vê o goleiro dando manchete, é goleiro que tá mal posicionado, sem confiança, ou o goleiro que é fraco. Porque ali você... E ele ainda pega ela meio torta, né? Quase que ela passa, assim, no espaço. Sim, ó. É isso, então a gente tem aí números dos 2 goleiros e a gente já vai encaminhar para o campinho daqui a pouco. Ô Caramujo, uma coisinha aí, que é importante a gente ver esse comparativo também para entender que o Otávio também não vai ser, você não vai colocar lá, ele vou usar aquele termo do virar o Neuer, né? Ele também é um goleiro que vai ter as suas dificuldades, é um cara que tá sem ritmo, sem experiência, né? Mas a gente vê também que o que ele fez... no começo da temporada e tudo mais, não é menos que o Matheus Cunha fez, entendeu? Que já que o Matheus Cunha teve tanta oportunidade para mostrar o futebol dele, já são aí 10 jogos, o Otávio pode ter a dele, que é o que eu falava aqui no início da semana. O Matheus Cunha já foi testado e já mostrou seguidas vezes, que é o que vai no gol vai passar. Se ele for jogar contra o Grêmio, o que for no gol vai passar também, infelizmente, a verdade é essa. Se ele vai contra o Goiás, o que for no gol vai passar. Então, acho que dá pra tentar algo diferente. Assim... Especialmente num jogo em casa, eu acho que o momento tá muito ruim pra manter pra ele e tudo mais. Se quiser depois tentar em jogo fora, né, eventualmente se o Otávio não for tão bem, porque enfim, a gente falava muito, né, Caramujo, do ritmo, assim. Sim. Num primeiro momento a gente tinha a ponderação, que o Matheus tá sem ritmo. Agora já se vão aí 10 jogos, né, então ritmo de jogo ele já adquiriu. E ainda assim o desempenho dele e os mesmos problemas que ele apresentou quando estava sem ritmo, ele tem apresentado agora, supostamente ou teoricamente, com ritmo de jogo. Então acho que é um momento também do Cruzeiro pensar, e até os jogadores, o Samuel lembrou um lance aqui no jogo contra a Católica, que vem uma bola pelo alto, o Fabrício Bruno poderia recuar a bola para ele de cabeça, o Fabrício acaba preferindo cabecear para lateral. Sim, nossa. Começa a criar aquele medo, sabe? E não é um medo, tipo assim, tem um medo também, o goleiro pode errar, mas os jogadores, eles olham pra atmosfera e falam, cara, não vou tocar essa bola no goleiro, porque eu vou tocar no goleiro, e aí eu não tô falando, tá, gente? Não vamos entrar nessa briga de novo, não, pelo amor de Deus, quem tá certo ou errado sobre vai, mas o jogador dentro do campo, ele sente, e acontece muito até com o jogador de linha, às vezes quando o William tá sendo muito vaiado, para-se de tocar a bola pro William, justamente pra não trazer aquele ambiente, eu acho que isso tem acontecido com o Matheus Cunha, principalmente quando ele sofre os gols. É isso. Inclusive agradecer quase 3 mil com a gente aqui assistindo. Valeu, galera. Lembra de deixar o like, por favor. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos.